A República Portuguesa foi proclamada no dia 5 de outubro de 1910, do alto das varandas da Câmara Municipal de Lisboa. E no mesmo momento foi anunciada a constituição de um governo provisório que era formado por personalidades de um grande relevo, não só dentro do Partido Republicano, mas na vida nacional. Eram Teófilo Braga, António José de Almeida, Afonso Costa, Bernardino Machado, Basílio Teles, Correia Barreto, Azevedo Gomes e António Luís Gomes. O presidente do governo provisório foi o professor Teófilo Braga. A República era contra o rei, era contra a Igreja, mas não tinha assim projetos concretos. Em 28 de maio de 1911 fazem-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. A Constituição foi feita rapidamente, era uma Constituição de tipo parlamentarista e submetia o governo ao apoio de uma maioria que parecia muito sólida. A verdade é que essa solidez desmoronou-se rapidamente. Porque dentro do Partido Republicano havia uma esquerda, uma direita e um centro. O chefe da esquerda, do verdadeiro e autêntico Partido Republicano, era um vulto de grande prestígio, o Dr. Afonso Costa. O centro entendia que o que era preciso era unir, era não separar, e tinha como chefe um grande proprietário alentejano, que era o Dr. Brito Camacho. Dos que eram da direita diziam que eram evolucionistas. Evolução quer dizer, em vez de assim de uma revolução súbita, uma revolução a causar estragos, traumatismos, descontentamentos, era preciso uma evolução na continuidade, como mais tarde se diria. E o chefe dos evolucionistas era o Dr. António José de Almeida, um homem também de grande prestígio. O Parlamento era o terreno das lutas entre todos esses partidos e a situação política portuguesa foi marcada por uma instabilidade política permanente. Basta dizer que entre 1911 e 1926 houve 44 governos, 7 parlamentos eleitos e 8 presidentes da República. De todos os governos da Primeira República, o que deixou uma obra mais importante foi o primeiro governo, o governo provisório. Bom, e isso porque esse governo não tinha que enfrentar uma oposição parlamentar. Ainda não havia um parlamento, ainda não estava decretada a Constituição, mas funcionava a Assembleia Constituinte. É desse tempo a Lei de Família, que vem reconhecer os direitos dos filhos ilegítimos, a Lei do Registro Civil, que permite o casamento sem intervenção da Igreja, a Lei do Divórcio, a Lei da Separação da Igreja e do Estado, que veio consagrar a ideia de que o Estado é laico e a Igreja é uma instituição livre, mas privada, e que, portanto, tem de se bastar a si própria sem o apoio do Estado. O episcopado tomou posições contra as medidas antirreligiosas e o governo proibiu a leitura das pastorais dos bispos, mesmo dentro das igrejas. É claro, houve muitos bispos que não obedeceram e por isso vários prelados foram perseguidos. Em 1913, o Vaticano quebrou as relações com o governo de Lisboa e todo esse conflito foi extremamente negativo para um regime que acabava de se implantar e que precisava da adesão de todos os portugueses. Um segundo fator de desgaste foi a intervenção de Portugal na Primeira Grande Guerra. O conflito teve o seu início no ano de 1914 e opôs as grandes nações ocidentais, a Inglaterra e a França, aos impérios centrais,
que eram a Alemanha e a Áustria. Esses blocos aspiravam a uma posição de hegemonia na Europa e ao controle das fontes de matérias-primas que eram essenciais para o desenvolvimento económico que então todo o mundo ocidental estava a incentivar. Quando se viesse a fazer a paz, os vencedores, quaisquer que eles fossem, iam ficar para si com as colónias portuguesas, porque desde há muito tempo que sabia que eles tinham feito combinações para repartirem as colónias entre eles. Portanto, nós tínhamos que alinhar com alguma das partes, naturalmente com a Inglaterra, que era a nossa aliada desde há tantos séculos. Mas a Inglaterra não se mostrava nada interessada numa ajuda militar portuguesa. Quando, no ano de 1917, e a pedido do governo inglês, o governo português apreendeu cerca de 70 navios mercantes que se tinham vindo refugiar no Tejo. E isso, evidentemente, provocou uma declaração de guerra por parte da Alemanha. Foi para participarmos, efetivamente, nas hostilidades que aqui em Portugal se preparou um corpo de exército, 3 divisões, constituídos por 55 mil homens e que era, em grande parte, armado e equipado pelos ingleses. Essas forças foram levadas para a frente da batalha durante o ano de 1917 e o episódio militar mais memorável da intervenção portuguesa na conflagração europeia foi a Batalha de La Alice, no dia 9 de abril de 1918. Deu-se uma grande ofensiva alemã que passou exatamente pela linha da frente onde estava o setor português e as nossas tropas foram literalmente esmagadas com devastadoras perdas humanas. Foi nesse momento de grande ansiedade moral que se registaram as aparições de Fátima, que começaram no dia 13 de maio do ano de 1917. A veracidade das aparições foi rapidamente aceite pela grande maioria da população católica portuguesa, que via na guerra uma espécie de empresa da República. E a expressão política dessa conjuntura vem a ser o golpe de 5 de dezembro de 1917, pelo qual o Major Sidónio Pais faz um golpe militar, proclama uma nova lei, em que acaba com a Constituição, faz uma nova Constituição presidencialista e ele estabelece a República Nova. As características da República Nova é um regime em que se mantém realmente a forma republicana, mas uma forma republicana apoiada nos grandes setores da maioria conservadora do país. A verdade é que a República Nova não durou muito tempo. Passado cerca de um ano, Sidónio Pais foi assassinado na estação do Rossio e assim acabou esse efêmero regime. Com a morte do presidente Sidónio, voltou-se à vigência da Constituição de 1911 e foi eleito Presidente da República o almirante Cantacastro.
mas não tardou que se regressasse ao clima de instabilidade partidária. Em 11 de novembro de 1918, os alemães pediram o armistício e Portugal foi admitido à Conferência de Paz entre as potências vencedoras. Mas a verdade é que o pós-guerra teve consequências muito graves na economia do nosso país. Houve uma inflação galopante que reduziu rapidamente a nada as economias da classe média, um empobrecimento geral, as greves constantes, a ação dos revolucionários civis que usavam como armas bombas artesanais, aqueles chamavam artilharia civil, a intervenção frequente dos militares nas chamadas revoluções, que eram revoltas geralmente sufocadas, instalaram nas classes médias que estavam em crise uma aspiração geral de ordem e de maior eficiência governativa. É esse clima geral que explica a eclosão de um movimento militar apoiado por vários partidos e dirigido contra o governo democrático. O movimento iniciou-se em Braga no dia 28 de maio de 1926, ficou conhecido por o 28 de maio, e teve como chefe operacional o general Gomes da Costa, que era um oficial com muito prestígio nos meios militares. As tropas de Braga encontraram a imediata adesão da maioria dos quartéis e, sem nenhuma oposição, entraram em Lisboa. O general Gomes da Costa assumiu a presidência da República, mandou encerrar o Parlamento e iniciou-se assim uma ditadura militar que iria durar até 1933. Gomes da Costa pouco tempo esteve à frente da República e a ditadura militar debateu-se com todos os fatores de crise económica herdados do passado e também com uma cerrada oposição por parte de todos os partidos cuja atividade tinha sido proibida. O problema financeiro era especialmente agudo, porque o recurso aos empréstimos na banca estrangeira era dificultado em 1928 pela ação dos imigrantes políticos que protestavam lá que Portugal não satisfaria as responsabilidades de qualquer empréstimo que fosse contraído, visto que o país não estava em plena legalidade democrática. Essa oposição à ditadura culminou com a revolta militar de fevereiro de 1927, o 7 de fevereiro, que eclodiu aqui no Porto e que também depois teve repercussão em Lisboa e que provocou centenas de mortos. Todos os oficiais comprometidos nessa revolta foram exilados, uns para a Ilha da Madeira, outros para os Açores, Cabo Verde e Angola. Muitos políticos notáveis saíram então do país e passaram a combater a ditadura no exílio. Mas, entretanto, agravava-se fortemente a situação financeira. E foi a urgência desses problemas que levou os militares da ditadura a chamar para a pasta das finanças um professor da Universidade de Coimbra, o Dr. António de Oliveira Salazar, que era um vulto muito ligado aos meios católicos da universidade. O novo ministro restabeleceu rapidamente o equilíbrio orçamental com uma enérgica contenção das despesas públicas. Entretanto, a presidência da República tinha sido ocupada pelo general Carmona, que em 1932 confiou ao ministro das Finanças, o Dr. Oliveira Salazar, a chefia do governo. Logo no ano seguinte foi elaborado o texto de uma nova Constituição Política. Essa Constituição, de caráter fortemente presidencialista, atribuía
uma grande força política ao governo e limitava os poderes dos parlamentos. É ao regime titulado por essa Constituição de 1933 que se deu o nome de Estado Novo. Os presidentes da República foram sucedendo, o general Carmona, depois o general Craveiro Lopes, depois o almirante Américo Tomás, mas o chefe do governo, que segundo a Constituição devia depender inteiramente da escolha do presidente, era sempre o mesmo, Dr. Oliveira Salazar. O governo exercia uma autoridade que só reconhecia como limites, como dizia a Constituição, a moral e o direito. E por isso não permitia a ação dos partidos políticos. Existia uma polícia política que impedia toda a atividade partidária e que era especialmente severa na repressão das atividades do Partido Comunista. Foi também sempre mantido um regime de censura prévia à imprensa e de tutela estadual sobre todos os meios da informação. As chamadas liberdades democráticas, como o direito de reunião, o direito de expressão, não se inscreviam no quadro dos objetivos do Estado. Ordem acima de tudo. A partir de 1930, seguiu-se um programa de obras públicas e uma reorganização geral do serviço público, com a publicação de um novo Código Civil importante, novo Código Penal. Logo no início do regime, foi suprimida a frase oficial que era obrigatória nas comunicações públicas, os ofícios que se trocavam e que terminavam sempre saúde e fraternidade. Bom, isso foi suprimido e, em vez disso, mandou-se escrever a bem da nação. De acordo com esse nacionalismo, foi limitada a entrada de capitais estrangeiros. Portugal definiu uma posição de rigorosa neutralidade durante a Segunda Grande Guerra Mundial. As autoridades políticas portuguesas alcançaram com isso momentos de grande prestígio e, no pós-guerra, Portugal recusou as ajudas do Plano Marshall, porque se considerou que essas ajudas eram, de certo modo, incompatíveis com a soberania nacional. Depois da Primeira Grande Guerra Mundial, a ação colonizadora era não só admitida, como até exigida como um dever sagrado, mas depois da Segunda Guerra Mundial, a Carta das Nações Unidas veio estabelecer o direito de todos os povos à autodeterminação. É claro, perante essas exigências, Portugal assumiu a atitude de dizer que não tinha colónias e que os seus territórios do ultramar
eram partes integrantes do conjunto nacional. Naturalmente que essa posição integracionista do governo português não foi reconhecida pela comunidade das nações. Pelo contrário, desencadeou uma forte hostilidade. O primeiro grande golpe sofrido por essa política do Estado Novo deu-se no ano de 1961 e foi a invasão dos territórios de Goa, Damão e Diu, que formavam o Estado português da Índia. Nesse mesmo ano, 61, iniciou-se em Angola um movimento de guerrilha que nos anos seguintes se verificou também nos territórios da Guiné e de Moçambique. Esses movimentos dispuseram desde o início de um grande apoio internacional e sabia-se que quer os Estados Unidos da América, quer a União Soviética apoiavam e forneciam armamento e apoio diplomático aos movimentos da guerrilha. Isto criava a Portugal uma situação extremamente difícil. Durante 13 anos, Portugal manteve uma guerra nas 3 frentes africanas, de Guiné, Angola e Moçambique. Os planos quinquenais de fomento continuaram a ser executados com regularidade e os números indicadores do desenvolvimento económico português, sobretudo no setor industrial, mantinham-se muito elevados, quando, no ano de 1969, o Presidente do Conselho de Ministros foi inutilizado por doença. O Presidente da República, Almirante Américo Tomás, ouviu as chefias militares, convocou o Conselho de Estado e nomeou o novo chefe do governo, o professor Marcelo Caetano. Era um dos vultos mais ilustres do regime. Chamavam-lhe o Delfim do regime, porque se via nele o continuador da obra de Salazar. A verdade é que, por outro lado, a continuação do salazarismo sem Salazar aparecia para muitos responsáveis como um projeto impossível. Entre as fórmulas lapidares em que o Dr. Salazar concretizou um pensamento cuja riqueza igual à pré-naturalidade, encontra-se aquela frase tão divulgada e tão verdadeira, bem adequada a esta hora: todos não somos demais para continuar Portugal. Os setores políticos que aspiravam a uma mudança das instituições num sentido democrático julgaram que essa oportunidade tinha chegado com a subida ao poder do professor Marcelo Caetano. Foi essa ilusão que deu origem à expressão a Primavera Marcelista, uma expressão que fez carreira e muitos políticos confiaram que o novo chefe do governo ia restabelecer a política dos partidos, ia acabar com a polícia política, ia pôr termo à censura prévia, ia, sobretudo, acabar com a guerra do ultramar, dando independência às províncias ultramarinas. Caetano mostrou sempre, em relação a todos esses problemas, uma posição cautelosa e ambígua e adotou como lema do seu governo esta frase: evolução na continuidade. Mas os governantes têm de ponderar as repercussões das questões umas nas outras.
são forçados a encarar os vários aspectos de cada caso, porque as resoluções que derem às questões vão de ajustar-se ao interesse geral. Eis o que eu gostaria de ver compreendido pela generalidade dos portugueses. Marcelo Caetano pretendeu, até ao fim, manter o apoio dos partidários da continuidade, que eram todos os quadros políticos do antigo regime, e, ao mesmo tempo, ter por si os defensores da mudança, que eram representados pelos expoentes das correntes progressista e democrática. Sob o ponto de vista material, o país continuou o ritmo de progresso que vinha desde as décadas anteriores. E são, em especial, da responsabilidade do Dr. Marcelo Caetano, alguns projetos ambiciosos e grandiosos, como a barragem da Cabora-Bassa, que devia ser a maior central hidroelétrica de toda a África. O polo industrial Sines, que foi planeado para refinar as ramas do petróleo de Cabinda, tornando-se assim um dos grandes centros energéticos da Europa. Ou a barragem do Alqueva, com a qual se tencionava irrigar uma grande parte do Alentejo, ou a irrigação da Cova da Beira, ou vários outros projetos que realmente representam uma grande vontade de modernizar o país. Mas, entretanto, continuava por resolver o problema ultramarino. A Organização das Nações Unidas fazia uma pressão cada vez mais forte sobre o governo português, no sentido de ser alterada a tese oficial de que os territórios coloniais eram uma parte integrante de Portugal e, portanto, já tinham a sua autonomia. Querem que abandonemos Angola e Moçambique aos movimentos terroristas, esses movimentos que de sobra sabemos que estão apoiados pela União Soviética e pela China. Querem que entreguemos os portugueses que lá vivem, e muitos dos quais têm ali tudo quanto possuem. Querem que os entreguemos à descrição dos seus inimigos, dos nossos inimigos. Querem que desistamos da obra de fomento e de civilização que presentemente está em curso, traduzida por uma admirável pujança do trabalho e iniciativa que a segurança dada pela presença da soberania portuguesa desencadeou e mantém. As forças da direita não aceitavam nenhuma modificação a esse respeito e, por isso, o próprio Dr. Marcelo Caetano fez tímidas aproximações no sentido de dar satisfação às pressões internacionais. E o derrube do regime de Lisboa foi, a partir de certo momento, considerado como a única forma de se conseguir uma mudança do governo português quanto às colónias. Por outro lado, as correntes da opinião católica, que até então tinham estado de alma e coração com o regime, abriam agora brechas importantes que se revelaram, por exemplo, no episódio das vigílias da Capela do Rato, que eram ações religiosas de cunho político e que a PIDE considerou subversivas e que, por isso, prendeu as pessoas que as tinham organizado. O governo, a certa altura, quis integrar nos quadros permanentes os oficiais milicianos que tinham feito ou estavam ainda a fazer a Guerra da África. Mas, é claro, os oficiais do quadro permanente eram os que tinham feito os cursos da Academia Militar, opuseram-se e foi assim que nasceu aquilo a que se chamou o movimento dos capitães. Esse movimento começa por ter objetivos essencialmente de defesa da carreira militar, mas rapidamente assume o caráter de uma contestação política ao regime. A posição do próprio chefe do governo, o professor Marcelo Caetano, era de perplexidade. Ele, em março de 1974,
tentou renunciar ao seu cargo e apresentou formalmente um pedido de demissão ao Presidente da República. A justificação é que era ele o responsável pela ordem que o Ministro da Defesa deu para se publicar o livro do General Spínola e que isso tinha sido um erro e quem faz erros deve pagá-los. A verdade é que estavam em curso já movimentos militares e mesmo nesse mês de março, um movimento que parte das Caldas Rainha vem abortar já às portas de Lisboa. Em 25 de abril de 1974, deflagrou, por fim, um amplo movimento das Forças Armadas que se apoderou do governo sem necessidade de travar um único tiro. Estou a falar nisto num local que está diretamente relacionado com os acontecimentos. É uma sala no Regimento de Engenharia 1, na Pontinha, aqui nos arredores de Lisboa, e foi esta sala que serviu de posto de comando das operações. Estão aqui os próprios telefones de que os oficiais se serviam para dar as suas ordens às várias unidades. Tenho aqui a fotocópia do plano das operações. É um documento pormenorizado, que é da autoria do Major Otelo Saraiva de Carvalho. Tenho aqui os comunicados que daqui mesmo se foram fazendo à imprensa, da autoria do Tenente Coronel Lopes Pires. O São Marcelo Caetano foi-se meter no quartel da Guarda Republicana do Largo do Carmo. O Presidente da República ficou em Belém, mas ambos foram presos e levados pelo movimento triunfante para a Ilha da Madeira e mandados seguir, pouco depois, para o Brasil, onde se fixaram. O Presidente Tomás ainda regressou a Portugal, o Dr. Marcelo Caetano morreu no seu exílio. Entretanto, o poder foi assumido aqui por uma junta de salvação nacional que era presidida pelo general António Spínola, antigo governador-geral da Guiné. Ao fim do mês foi escolhido o primeiro chefe do governo, o professor Adelino da Palma Carlos, um antigo diretor da Faculdade de Direito de Lisboa e que era considerado um representante moderado do pensamento democrático. Mas a autoridade do governo foi, desde o início, partilhada pelo MFA, Movimento das Forças Armadas, que aglutinava os militares que reivindicavam uma posição importante na revolução que eles próprios tinham feito. As forças de esquerda eram lideradas pelo Partido Comunista e vieram a criar o conceito de Aliança Povo-MFA. Mas o primeiro governo provisório, esse governo presidido pelo Dr. Palma Carlos, durou menos de 2 meses, porque rapidamente se considerou sem autoridade para dirigir o turbilhão de acontecimentos que a Revolução veio desencadear, e foi substituído pelo coronel Vasco Gonçalves na chefia do governo. Vasco Gonçalves era o oficial de mais alta patente no movimento das Forças Armadas
e pretende, em consonância com o Partido Comunista, realizar profundas transformações na sociedade portuguesa. Mas a tendência moderadora e conservadora do general Spínola foi rapidamente ultrapassada. Em 30 de setembro de 1974, portanto, poucos meses depois da Revolução, Spínola faz perante as câmaras da televisão esta declaração dramática. Nestas condições e perante a total impossibilidade de, no atual clima, se construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncio ao cargo de Presidente da República. A Junta da Salvação Nacional, que no seu início pretendia representar todas as forças políticas da oposição ao regime, mas que nesta altura, com aquela constante inclinação à esquerda, já estava reduzida a 3 elementos, designou como Presidente da República o General Costa Gomes. E o governo foi remodelado com a saída de todos os ministros que se opunham a uma política abertamente de esquerda. É claro que com a saída do general Spínola do governo desaparecia o mais grave obstáculo ao triunfo da tese da descolonização imediata. O governo das colónias era-nos agora imposto por todas as potências do mundo, mas é claro que isso representava uma mudança essencial na história de Portugal. E por isso a opinião estava profundamente dividida sobre o caminho a seguir. A admissão de Spínola representou a derrota do ponto de vista federalista e o triunfo da tese das independências imediatas. Pelo Acordo de Argel, que é de 26 de agosto de 1974, Portugal reconheceu a independência do Estado da Guiné. Também nesse mês de agosto se iniciaram as negociações com Moçambique e na Conferência de Lusaka de 7 de setembro desse mesmo ano, a independência total de Moçambique foi marcada para o dia 26 de junho de 1975. Em Angola, a situação era muito mais complexa. Bom, em primeiro lugar, Angola era uma região muito rica, com grandes recursos. Era a Angola do petróleo, dos diamantes, do ferro do Coima, do algodão, do café. É claro que isso mesmo é que aguçou o apetite das grandes potências. E cada bloco inspirava o seu movimento. A América estava na base do FNLA, a União Soviética e os países comunistas apoiavam o MPLA, controlando uma grande parte dos povos do interior de Angola. Havia a UNITA, presidida pelo carismático Jonas Savimbi. Pouco depois do general Costa Gomes assumir a presidência da República, iniciaram-se negociações oficiais entre esses 3 partidos e o governo português, que conduziram ao Acordo do Alvor, assinado no dia 15 de janeiro de 1975. Os 3 partidos prometiam estabelecer a paz entre si e organizar um governo de coligação. E a data da independência de Angola foi marcada para o dia 11 de novembro de 75. A verdade é que não se estabeleceu paz nenhuma. Pelo contrário, a guerra tornou-se mais feroz, mas apesar de tudo isso, o governo português reconheceu a independência no dia 11 de novembro. Também foi reconhecida a independência de São Tomé e Príncipe. Esse processo da independência dos domínios ultramarinos teve alguns momentos muito dolorosos. Um deles é o da independência de Timor. O governo português reconheceu a independência a um partido político, a Fretilin, e isso provocou uma invasão pelo exército indonésio.
O governo português nunca reconheceu essa situação, a Fretilin também não, e dirigida por um líder nacional, Xanana Gusmão, manteve um movimento de guerrilha enérgico até que, no ano de 2001, foi reconhecida a independência de Timor-Leste. Macau teve um destino diferente. Portugal veio a transferir a soberania do território para a República Popular da China no dia 19 de dezembro de 1999. É realmente o último ato da liquidação do Império. Mas essa operação foi conduzida sempre com paz, através de meios diplomáticos e com um respeito mútuo. Entretanto, em Portugal, a Revolução prosseguia no sentido da implantação de uma república popular, de uma sociedade sem classes, isto é, num sentido nitidamente antiburguês e revolucionário. Por isso, ainda antes de elaborar a Constituição, o governo começou a decretar reformas de fundo, a nacionalização das empresas, a reforma agrária com a expropriação das grandes propriedades agrícolas, encorajava o movimento da autogestão, pelo qual as comissões de trabalhadores expulsavam os empresários, o que teve por efeito a saída de imensos empresários do nosso país e a consequente imigração dos capitais, acelerou o processo de independência das antigas colónias, que teve também por consequência o regresso apressado a Portugal de cerca de 500 mil de antigos residentes nos espaços ultramarinos, que em grande parte voltavam sem nada, eram os chamados retornados. O problema da pluralidade ou unidade sindical conduziu depressa à ruptura da aliança entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Dizia-se que se preparava uma matança da Páscoa, com a execução sumária de 1.500 pessoas. Foi esse o ato que fez Spínola, segundo ele dizia, a tentar um golpe militar no dia 11 de março de 1975. Aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior de Lopes. Mas a operação falhou e acentuaram-se, a partir de 11 de março, a nacionalização da banca, de todas as companhias de seguros, a dissolução da Junta de Salvação Nacional e do Conselho de Estado, e todos os poderes passaram a ser exercidos por um Conselho da Revolução, que foi criado em 14 de março de 1975, mas cerca de um mês depois realizam-se as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte. E os resultados dessas eleições vieram a alterar completamente o panorama político português. O partido mais votado foi o Partido Socialista, obteve 38% dos votos, ao passo que o Partido Comunista não passou dos 12,5%. Esses resultados eleitorais significavam claramente uma vitória do centro. Partido Socialista e Partido Social Democrático tinham mais de metade dos votos do país. O governo pretende utilizar os últimos meses de governação para fazer a revolução que estava no seu projeto. Mas o triunfo eleitoral do mês de abril tinha dado ao Partido Socialista uma enorme força política. Tratava-se agora de contrapor a legitimidade civil representada pelo triunfo nas urnas à legitimidade revolucionária que o Conselho da Revolução dizia representar. E o conflito latente
entre os dois partidos, os do centro e os da esquerda, leva os ministros socialistas a abandonarem o governo e logo a seguir o Partido Socialista organiza em Lisboa, aqui na Fonte Luminosa, um comício que reuniu centenas de milhares de pessoas. O Dr. Mário Soares, num discurso muito enérgico, denunciou o perigo que estávamos a atravessar de cair numa ditadura de esquerda. Podem estar certos que marcharemos em frente no caminho da revolução, no caminho do socialismo, mas mantendo os direitos da pessoa humana, mas mantendo as liberdades, mas mantendo a democracia. Inicia-se então o período que ficou conhecido como o Verão Quente e chega a recear-se a Guerra Civil. Em muitas povoações, sobretudo no norte de Portugal, as sedes do Partido Comunista, em muitos casos, foram incendiadas. Em agosto, 9 membros do Conselho da Revolução publicaram um documento em que se oponham ao totalitarismo do Bloco Comunista, pondo, enfim, na linha das grandes democracias ocidentais. E a Assembleia do Exército, reunida em Tancos, decidiu demitir os oficiais que representavam o Exército no Conselho da Revolução. Um desses oficiais era o general Vasconcelos, que se via privado de legitimidade para continuar no governo, e foi substituído pelo almirante Pinheiro de Azevedo, que era considerado um partidário da moderação e do alinhamento com a Europa, mas não teve força para dominar a agitação que parecia ter-se mesmo instalado no país. Da República. O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno, não tem perigo. É apenas fumaça. Em setembro desse ano, o edifício do Parlamento esteve cercado por elementos revolucionários e sucederam-se episódios tão graves como, por exemplo, o ataque e o incêndio da Embaixada da Espanha, o silenciamento da Rádio Renascença com uma carga explosiva que foi lá mandada colocar pelo governo. E, por fim, isto culminou por uma declaração do governo dizendo que estava inibido de governar. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Isto não é fácil de resolver, é difícil. Vocês já viram agora o governo suspender a sua atividade? É assim, fora do normal. O movimento militar de 25 de novembro, desencadeado pela esquerda, foi rapidamente dominado pelas forças fiéis ao governo e marcou o fim dessa tentativa de escalada marxista e o triunfo definitivo da linha moderada da Revolução. É preciso saberem que não temos verdes. Foi, portanto, já num clima de normalidade que se fez a eleição do Presidente da República, General Ramalho Yanes. A firmeza com que o povo português soube responder a todas as situações ditatoriais, a sua determinação de viver a liberdade e a paz, demonstraram a justeza do programa do MFA e a afirmação do povo português à sua mensagem, que em 25 de novembro de 75 ficou de novo claramente expressa. As duas realidades históricas mais importantes na primeira década do novo regime foram, em primeiro lugar, o relevo dado ao poder local, com a transferência de uma grande parte das receitas públicas para as câmaras municipais. É claro que isto permitiu uma revalorização importante da vida local. O segundo facto é a entrada de Portugal
na Comunidade Económica Europeia. A candidatura tinha sido formalmente apresentada em 1977 e, a partir daí, todos os governos reconheciam que, após a liquidação do nosso ultramar, a vida económica portuguesa exigia um relacionamento muito mais estreito com a Europa. O ato formal de adesão só se verificou depois de 8 anos de negociações e teve lugar no ano de 1985, num ato solene que teve como cenário o claustro manuelino dos Jerónimos. Isso também tem interesse porque revela que o governo pretendeu chamar a atenção para o caráter histórico daquela cerimónia. Era realmente toda a história nacional que mudava o seu rumo. O Governo inscreve no centro das suas preocupações a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos portugueses, essência da sua luta pela justiça e por mais sólidos suportes materiais e culturais da liberdade. O primeiro mandato presidencial do general Ramalhianes terminou em 1981. Os partidos de direita coligaram-se naquilo que se chamou a Aliança Democrática, AD, e resolveram apresentar um candidato, era o general Soares Carneiro. Durante essa campanha, quando o primeiro-ministro, Dr. Francisco Sá Carneiro, tentava dirigir-se para o Porto, o avião em que viajava caiu pouco depois de levantar voo e morreram todos os seus ocupantes. É o desastre de Camarate. Num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. Ignoramos ainda as causas do acidente, que serão apuradas no mais rigoroso inquérito a que se procederá de imediato. As autoridades oficiais afirmaram que se tratava simplesmente de um acidente, mas a hipótese de um atentado nunca pôde ser completamente afastada. O desastre emocionou todo o país, mas nas eleições o general Ramalhianes foi reeleito logo à primeira volta por uma grande maioria. Ele agora tinha do seu lado não só a metade conservadora do país, que o tinha imposto na primeira volta, mas também a metade progressiva, que o tinha reconhecido como um homem capaz de realizar as suas aspirações. Sá Carneiro foi substituído no governo pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, mas a AD pouco mais tempo durou. O desalento é quebrado apenas por um acontecimento que encheu a nação de orgulho. Winner of the gold medal, representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes. Um outro facto importante, logo no ano seguinte, é que em 1982 se fez a primeira revisão constitucional. Foi extinto o Conselho da Revolução, que era composto exclusivamente por militares, que tinham uma espécie de funções de Tribunal Constitucional. O general Ramalhianes foi reeleito para um segundo mandato e ao general Ramalhianes sucedeu na presidência o Dr. Mário Soares, que era o líder do Partido Socialista e uma personalidade de excepcional fulgor político. Houve uma renhida campanha em que o resultado chegou a parecer duvidoso, mas as urnas deram a vitória ao candidato socialista, que na própria noite em que estavam a acabar de se contar os resultados, e ele
anunciou solenemente que iria ser o presidente de todos os portugueses. Serei em absoluto fiel aos meus compromissos, isto é, que serei o presidente de todos os portugueses, como foi no passado. Promessa que ele cumpriu, o que lhe valeu uma reeleição, com o apoio do próprio PSD, o seu antigo antagonista. O seu prestígio abriu certamente o caminho a um novo candidato do Partido Socialista, o Dr. Jorge Sampaio, e também Jorge Sampaio se viu reeleito para um segundo mandato numa vitória fácil. A terceira situação que se deve salientar é a estabilidade política. Regressou-se assim a uma espécie de novo rotativismo entre as forças do centro. Por um lado, o centro-direita, protagonizado pelo PSD, por outro, o centro-esquerda, representado pelo PS. Essas duas tendências têm-se revezado no poder e à vigência do PSD deu-se o nome de cavaquismo, por ser chefe do governo o líder do partido, o professor Aníbal Cavaco e Silva. O PSD dominou o governo durante toda a década de 85-95 e realmente reintroduziu a ordem administrativa e financeira no país. É claro que para isso tiveram um peso decisivo as injeções de fundos internacionais resultantes da entrada de Portugal na União Europeia. Alguns dirão que ficámos aquém do desejável. Outros considerarão que fomos longe demais. Não é uma etapa final. É antes o começo de um novo ciclo. A maioria desses fundos foi aplicada em infraestruturas e numa eficiente rede de estradas de tipo novo, mas em janeiro de 1995, o primeiro-ministro Cavaco e Silva anunciou que não se iria recandidatar ao cargo de presidente do PSD. Esse anúncio causou surpresa e decepção para os admiradores da sua obra política e talvez por isso o PSD perdeu as eleições legislativas do ano de 95 e o centro-esquerda voltou assim ao poder, agora representado pelo secretário-geral do Partido Socialista, engenheiro António Guterres. O governo do engenheiro António Guterres, de 1995 até 2001, marca uma época de paz política, de tolerância, de ampla liberdade. Afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. O abrandamento das forças económicas refletiu-se nas finanças públicas e obrigou o governo a sucessivos orçamentos retificativos, com derrapagens orçamentais que refletiam uma crescente perda do vigor do Estado, que não conseguia impor os seus próprios orçamentos. Uma hostilidade generalizada dos instrumentos de opinião, em particular da imprensa, influenciou muito os resultados das eleições autárquicas de dezembro de 2001. Nessas eleições, os autarcas do PSD
obtiveram vantagem sobre os autarcas do PS, o primeiro-ministro António Guterres interpretou esses resultados como uma perda de confiança política. Por isso mesmo, pedirei ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro, querendo com isto contribuir para a criação de uma situação que permita um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados. De harmonia com a disciplina estipulada na Constituição, o Governo passou então à condição precária de puro governo de gestão, isto é, governo que se ocupa só da administração corrente, das coisas simples. E é durante esse período do governo de gestão que Portugal conhece uma das mudanças mais visíveis de todo o seu processo histórico. O escudo, que era a moeda nacional desde 1911, é substituído pelo euro desde o dia 1 de janeiro de 2002. As eleições legislativas foram então marcadas para o mês de março de 2002 e os resultados das urnas deram o primeiro lugar, mas não deram a maioria absoluta, ao Partido Social Democrático, que era liderado pelo Dr. Durão Barroso. Considero esse mandato uma grande responsabilidade. Pelo meu lado, farei tudo, mas tudo o que estiver ao meu alcance para dar a Portugal uma solução de estabilidade e de credibilidade. De harmonia com a Constituição, o chefe do partido mais votado foi chamado a formar o governo e ele, para ter maioria, coligou-se com o CDS, liderado pelo Dr. Paulo Portas, que no novo governo assume uma posição chave. É Ministro de Estado e, ao mesmo tempo, Ministro da Defesa Nacional. Esta nova equipa governativa inicia os seus trabalhos com uma denúncia da situação das finanças públicas, condenando por esse resultado o governo anterior. Nós vamos levar a cabo a redução do IRC de 30% para 20% até 2004. Vamos fazê-lo. E se não o fazemos agora é apenas por uma razão muito simples. É pela situação em que os senhores deixaram o país. Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga. E há muitos portugueses que se interrogam sobre qual seja o grande projeto nacional que deve constituir a razão de ser da nação portuguesa. Há quase 1000 anos que se construíram as primeiras muralhas deste castelo e faz precisamente 863 anos que foi o Tratado de Samora, que, como sabem, é a data a partir da qual se considera que Portugal é uma nação independente. Foram muitos séculos, todos difíceis e todos diferentes. É o século XII, o século da fundação, de Dom Afonso Henriques, da luta contra os mouros, das grandes catedrais românicas. Depois o século XIII, o século dos forais, o século da Revolução de Dom Afonso III, o século em que começa em Portugal o estilo gótico. O século XIV, a Revolução do Mestre Davis, a glória de Aljubarrota. O século XV, o século daquele povo que vemos pintado nos painéis. O século das capelas imperfeitas, das caravelas no Atlântico, o tempo do infante Dom Henrique. O século XVI, a glória do Império, da Índia e do Brasil. O século XVII, as sombras no céu de Portugal,
mas a expansão portuguesa a alastrar no mundo. O século XVIII, o ouro do Brasil, Dom João V, as reformas de Pombal. O século XIX, século de martírio, das invasões francesas, das lutas fratricidas, mas também dos grandes progressos, os primeiros comboios, os primeiros selos, os primeiros telégrafos. O século XX, o século em que vêm os primeiros aviões e os grandes aviadores, o século dos últimos fumos do Império. Agora estamos no início de um século novo e do novo milénio. Nesta etapa da nossa grande capinhada histórica, muitos portugueses desejariam uma definição mais clara de um projeto de vida coletiva para o futuro. A história diz-nos quem fomos, mas é a política que tem de nos dizer quem iremos ser.